Para a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, com interação e diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. As várias deficiências podem agrupar-se em 4 conjuntos distintos, sendo eles: deficiência física, a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala. Deficiência auditiva, que é a perda parcial ou total da audição em um ou ambos os ouvidos. Deficiência visual, que é a perda ou redução das funções básicas do olho e do sistema visual. E a deficiência mental, caracterizada pelos problemas que acontecem no cérebro e levam a um baixo rendimento e que afeta a comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, entre outras. Somente em 2006, a Organização das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para criar um mundo que seja acessível, igualitário e inclusivo. Além disso, a Lei de Inclusão só entrou em vigor em 2015, demonstrando um atraso e a falta de preocupação do Brasil com o tema. Eu fiz pedagogia e psicologia, sempre gostei muito da questão do aprendizado e tinha um carinho especial por quem não aprendia no mesmo ritmo. E o trabalho de inclusão envolve todos. Uma coisa eu sempre falo, a inclusão não se dá por decreto. O decreto, ele cria uma condição, mas a inclusão de fato se dá com o posicionamento da escola, vontade política de fazer acontecer, né? Que todos os alunos consigam entender, não adianta só metade dos alunos entenderem, precisa todo mundo estar envolvido. Então eu ainda vejo que tem muito serviço. Ainda nem sinto incluído na sociedade brasileira, falta muito. Como demonstrado por Sandra, essa parcela da população ainda sofre por conta da inclusão social. Somente 1% das pessoas com deficiência tiveram escolaridade por conta dessa inclusão. A inclusão é uma forma de ver a vida. Não é a inclusão da pessoa com deficiência, é a inclusão das diferenças na qual cabe a deficiência. Então, eu digo que a inclusão é uma filosofia de vida. Não é alguma coisa que você vai usar dentro da escola ou dentro de um outro lugar, é uma forma de ser, né? É sempre uma rua de 2 vias, onde existe um processo contínuo de ambas as partes para que se entendam, para que se ajustem, para que consigam o melhor de cada um. Além disso, muitos encontram dificuldades dentro do ambiente de trabalho. No mercado de trabalho também tem muito serviço, né? Se você pensar que a gente tem no Brasil 1 milhão de pessoas que potencialmente podem ser incluídas e a gente tem aí em torno de umas 300 mil incluídas, você vê que tem muito chão ainda pela frente. Já passei por algumas pessoas com preconceito. O preconceito ainda não acabou. Acho que é difícil lidar com as diferenças da parte das pessoas que também aceitam de uma forma os deficientes. Esses aí vêm para tirar a vaga de quem precisa e ganham mais que os trabalhadores comuns para exercer meias tarefas. A coisa mais idiota que existe é essa lei que obriga a contratar determinado tipo de pessoa. O empresário contrata quem quiser, menos Estado e mais mercado. Amor, você até que é bonitinha. Mas, amiga, olha como está o trânsito em nossa cidade. Olha como estão as calçadas, amarrotadas de feirantes, pedestres, animais. E ainda vem você atrapalhar mais ainda com uma cadeira de rodas. Um conselho, fique em casa mesmo. Na minha humilde opinião, pessoas com deficiência deveriam ficar em casa, para não atrapalhar as pessoas normais. É irritante você com pressa ou cadeirante no seu caminho numa lerdeza que só, lamentável. Os comentários anteriores foram publicados na internet, onde tudo que é exposto é público. Assim, os discursos de ódio contra as pessoas com deficiência
estão cada vez mais se multiplicando, espalhando ideologias erradas e preconceituosas sobre essa parcela da população. Conforme pesquisas, 4 em cada 10 pessoas com deficiência já sofreram algum tipo de discriminação. Uma vez que nem as próprias cidades brasileiras possuem a infraestrutura necessária para atender as pessoas com deficiência, como estas poderão se sentir inclusas na sociedade? Na maioria das vezes, não existem rampas o suficiente para cadeirantes ou pisos táteis para todos os deficientes visuais. Além disso, nem toda a população se mobiliza para fornecer ajuda a alguém que necessite. Um outro exemplo é quando um cego precisa atravessar uma rua. Poucos disponibilizam auxílio. Desse modo, é necessário que haja mais empatia e respeito por parte dos cidadãos. Ademais, principalmente os serviços públicos devem aprender a lidar com diferentes situações e diferentes deficiências. Acho importante as pessoas também aprender a ser livres para poder comunicar com o surdo. A paciência também é exemplo. Médicos, dentistas, policiais, etc. Mas afinal, o que diferencia as pessoas que têm deficiência das que não têm deficiência? Eu aprendi a leitura labial graças a meu professor alto. Professora boa, a escola boa, fundada pela sociedade. Oi, eu me chamo Gabriela, eu tenho 15 anos. Gosto de sair com meus amigos em algum lugar, tipo no rolê ou na balada. Eu trabalho. Eu só porque minha mãe passar o tempo. Ter isso. Mas gosto de fazer deixar tudo organizado na minha casa, no meu quarto. Faço tudo. Estou rezando pra ele muito. Comigo, com meu marido. É normal. Nada diferencia. Como a pessoa normal. Cada pessoa tem o seu potencial, né? Independente da deficiência que ela tenha, ela não é a deficiência, ela é uma pessoa. E essa pessoa ela deve ser vista nas suas possibilidades. Quando a gente trabalha com a inclusão, você vai trabalhar com o nível de apoio que essa pessoa necessita. Então, se você pensar numa deficiência física, ela tem uma necessidade de apoio. Acessibilidade, ajustes ambientais. Gradualmente, esse cenário apresenta pequenas melhorias, porém, muito ainda deve ser feito. Nós já tivemos momentos mais difíceis na inclusão no nosso país. Hoje a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente está num processo bastante positivo. Com relação à inclusão no mercado de trabalho, nós temos tido aí uma boa possibilidade de fazer esse trabalho bem feito. Agora está pouco mais fácil. As pessoas com deficiência tradicionalmente discriminadas pela sociedade e desmotivadas pela sua própria condição existencial têm nas Paralimpíadas uma oportunidade para elevar sua autoestima, direta ou indiretamente, além de provar para todos o seu valor como atleta e cidadão. As Paralimpíadas vêm crescendo também de prestígio junto à mídia e proporcionando oportunidades de competição esportiva para aqueles que, superando as inúmeras dificuldades, treinam duramente para o evento internacional. Contudo, a maior glória das Olimpíadas dos Deficientes não está somente na conquista de medalhas e na própria competição. Está, sobretudo, no exemplo que esses atletas passam para centenas de milhares que vivem estigmatizados por suas deficiências físicas e mentais e sem perspectivas em suas casas. Mesmo quem não aspira a ser atleta, pelo menos pode encontrar inspiração e coragem em acompanhar as notícias, onde termina se identificando com aqueles que superam as inúmeras dificuldades com muita luta, coragem, persistência e dedicação por algum esporte. Saber que há pessoas que, apesar das dificuldades de toda a ordem,
foram à luta e venceram no esporte, pode irradiar otimismo, levantar a autoestima e reorientar as perspectivas em muita gente. Há também grupos engajados para criar projetos que incentivam a inserção das pessoas com deficiência na sociedade. Em 2002, eu já tinha uma boa leva aí dos meus alunos que tinham crescido e eu precisava oferecer a eles uma oportunidade de trabalho. E nesse sentido, nós constituímos aqui a Ser Especial, a AIT, Associação Assistencial de Integração ao Trabalho. E a Ser Especial nasceu pequenininha, com um projeto de ser autossustentável, mas nunca foi nessa fase, mas foi um laboratório de aprendizagem para a gente. Então, na Ser Especial, a gente desenvolveu toda essa metodologia, a mesma metodologia que na escola eu tenho, que chama Inclusão Monitorada Escolar, a gente tem no mercado de trabalho. É a mesma metodologia, aonde capacita, acompanha, ajuda a empresa a incluir essa pessoa com deficiência. Em 2007, a gente teve uma oportunidade super bacana de fazer um projeto de inclusão no Citibank. E nós trabalhamos lá com o CIT e fizemos o projeto SOMAR, que é a Inclusão de Deficiência Intelectual no CIT. Hoje, o Itaú comprou o CIT e a gente tem o projeto também no Itaú. Né? Então, as coisas vêm crescendo muito, a Ser Especial hoje está bem posicionada, nós temos parceria com 10 organizações sociais no país e um número de pessoas incluídas muito grande. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a primeira vez que eu tive essa oportunidade de incluir lá no CIT, no Projeto Somar, eu fui buscar os meus ex-alunos, achei todos eles em casa, sem fazer nada. E isso é uma coisa que corta meu coração, né? Porque você na vida tem que educar para alguma coisa. Você tem que acreditar na inclusão, para autonomia, para independência, para pôr no mercado de trabalho, para pôr na vida. É para isso que a gente trabalha. Os deficientes têm os mesmos direitos que qualquer cidadão e devem estar inclusos na sociedade. O respeito é um direito de todos e não um recurso opcional.